Bem-vindo à segunda parte do Direito a Falar. O entrevistado de hoje é José Luís Arnaud, uma entrevista que é conduzida também por Hermínio Santos, diretor editorial da revista Advogados. Doutor, como é que vê a evolução do mercado dos genéricos em Portugal? Olha, os genéricos tinham uma grande, tinham um grande entrave, que era a introdução no mercado. Tinham um grande problema que era a introdução no mercado, porque as multinacionais que sistematicamente metiam providências cautelares para impedir a introdução de genéricos em Portugal. Portanto, havia cerca de 700 processos nos tribunais de introdução de genéricos, o que representava um excesso de despesa para o orçamento do Ministério da Saúde de 236 milhões de euros. Ou seja, era um escândalo. Era um escândalo o abuso das multinacionais, lá está, da morosidade da justiça. Um abuso que estava para além do direito. Passava, digamos, tudo o que era aceitável. Agora, com o novo sistema de arbitragem, deixaram de ser possível fazer. E quero aqui saudar a coragem deste Governo e do Ministro Paulo Macedo de cortar a direito, ou seja, de obrigar as empresas a ir às arbitragens, não poder haver providências cautelares a torto e a direito por razões meramente, digamos, de expedientes jurídicos, e, portanto, hoje há um maior fluxo, estamos agora a resolver através de tribunais arbitrais, há um maior fluxo. Há, contudo, expedientes muito pouco de multinacionais que não estão a olhar para a economia portuguesa e para os cidadãos portugueses e que só querem o lucro fácil à custa do cidadão e do erário público. E essas multinacionais agora que querem tornar os processos arbitrais muito complexos, elas que achavam que o que estava em causa na causa de pedir uns processos cíveis eram 30 mil euros, agora vêm pedir, vêm arguir nos tribunais arbitrais milhões e milhões e milhões, de maneira a tornar o processo arbitral caríssimo, de maneira a impedir. Enfim, há mecanismos jurídicos para o corrigir, mas há também uma vontade do Governo, de facto, de dar oportunidade aos genéricos, porque aí que a beneficiar são cidadãos. Também há uma realidade que me preocupa, que é o facto de que alguns preços dos genéricos pode levar, e a forma como está, o mecanismo de indexação do genérico tem que ser por referência 50% mais barato do que o medicamento mais barato daquele segmento, poder ter consequências negativas, nomeadamente levar muitas empresas portuguesas produtoras de genéricos à falência. A indústria dos genéricos não é uma indústria de pirataria. Tudo o que for pirataria na área dos genéricos deve ser proibido. A indústria dos genéricos são as empresas que querem legitimamente aproveitar o fim da vida das patentes para poder introduzir mecanismos mais baratos e pôr medicamentos mais baratos e acabar com monopólios. E temos uma luta aqui muito séria por parte das multinacionais, que é um poder, eu posso o dizer porque eu, na minha vida profissional, represento as empresas de genéricos, portanto, sei bem o que estou a falar, um poder fáctico real, e aí um poder, digamos, quase no limite da pressão, mas nem que seja económica, porque eles têm um poder económico muito sério, e aí, de facto, há só com a coragem política e com a vontade que os mecanismos de tribunais arbitrais, com a conjugação que houve entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde e a vontade da Troika, também temos que reconhecer, conseguimos hoje em dia aumentar a introdução dos genéricos, mas também temos que ter cuidado, porque os genéricos, ao preço que poderão eventualmente vir a estar, podem criar aqui problemas de entropias, e isso é o resultado que as multinacionais desejam, é que rebentar com a indústria toda de genéricos portuguesa, para depois ficar a indústria de genéricos das multinacionais. Doutor, a Europa está neste momento a passar por a sua pior crise pós-Segunda Guerra Mundial. Como é que olha para o atual momento da Europa? Acha que o euro vai acabar? De todo. O euro não acabará, e eu acho que isso é, digamos, algo que não está no horizonte de ninguém que hoje conheça minimamente o funcionamento dos mercados, quer europeus, quer nos mercados globais. Há um momento de preocupação. Vemos um momento que houve uma destruição do funcionamento da Europa tal como ela foi concebida, através do sistema comunitário, em que havia consenso, em que havia interação do sistema chamado método comunitário, em detrimento do método que era o método intergovernamental, em que havia dois países que lideravam e que impunham a sua visão unilateral aos outros países da União Europeia, e uma visão de uma receita que estava manifestamente que não é mais adequada do ponto de vista para a solução dos problemas. Eu acho que hoje vivemos uma nova era, o Conselho Europeu acabou de terminar, estamos no rescaldo de um novo Conselho Europeu, já não há essa dualidade, há uma nova realidade, tenho que o reconhecer, não é da minha cor política
mas tenho que reconhecer que François Hollande, ao regressar com aquela que era a agenda da Comissão Europeia, aquelas que eram as propostas que há um ano atrás o Presidente Barroso apresentou e a Comissão Europeia apresentou e que foram congeladas pelo duo Sarkozy e Merkel, que era uma agenda também de crescimento, que era a preocupação que a Comissão Europeia sempre teve e que foi impedida de levar à prática, não é? Como agora, dia 9 de maio, no Dia da Europa, o Dr. Durão Barroso teve ocasião de recordar, e, portanto, com esta conjugação de esforços, eu acho que está em condições para haver um relançamento, porque o que nos fez forte foi o funcionamento do sistema comunitário e não foi o sistema do diretório. E, portanto, temos um Tratado de Lisboa que aumenta as competências do funcionamento do sistema comunitário e depois tínhamos uma realidade que era um diretório que impedia que o sistema comunitário funcionasse. E a Europa só foi grande quando todos se sentiram envolvidos e cresceram e decidiram em conjunto. Sempre que foram um ou dois ou três a decidir pelos outros, acabou sempre mal. Sempre mal. E isso foi corrigido. E, efetivamente, foi esta lufada de ar fresco que a Hollande veio trazer e que veio, digamos, criar condições para que a Comissão Europeia agora reassuma aquele que é o seu papel e possa, digamos, implementar as políticas de crescimento que estava impedida de implementar. Como é que avalia a atuação do Governo desde que foi assinado o acordo com a Troika? Eu acho que a atitude do Governo é uma atitude de um Governo corajoso, determinado e patriótico. Eu acho que só alguém que tem um grande espírito de serviço público pode estar hoje no Governo a implementar estas medidas, que são as medidas que ninguém deseja implementar, mas são aquelas que o país precisa que fossem implementadas. Eu tenho a certeza que Pedro Passos Coelho, ou Vítor Gaspar, e Vítor Gaspar é um grande Ministro das Finanças. É um grande Ministro das Finanças, não temos que o dizer. Temos a sorte de ter um grande Ministro das Finanças, que é Vítor Gaspar. Muitas das medidas que estão a tomar não são aquelas que eles gostariam de tomar. E eu acompanho, dadas as minhas responsabilidades, inclusive partidárias, vejo bem que a contrariedade das medidas que têm que ser tomadas. Mas é o sentido de responsabilidade que leva a tomar isto, leva a tomar essas medidas. E, portanto, eu compreendo, acho que há hoje uma crise social seríssima que afeta a sociedade. Transversal, não é uma crise marginal de uma determinada zona social ou de uma determinada região. Não, é uma crise que atravessa o país de norte a sul, do litoral ao interior, e todas as classes sociais e etárias. E é uma crise social grande, com desemprego, que é, para mim, o grande flagelo, e eu acho que é preciso haver um reajustamento que era necessário fazer. Nós tínhamos um Estado cheio de gorduras, tínhamos um conjunto de reformas que nunca tinham sido feitas, que estão a ser feitas agora no âmbito da economia, no âmbito da saúde, que acabámos de falar, a justiça e a coragem também, a reforma do poder local, que ninguém ousava mexer, e que é preciso cortar. O poder local é um dos fatores que tem muita gordura, é preciso cortar, e é evidente, por isso talvez o Ministro Miguel Ramos, porque afrontou também alguns interesses, e portanto tem tido essa coragem, tem havido essa vontade, e essa vontade é fundamental, porque o pior que nos podia acontecer era nós não sermos capazes. Nós não sermos capazes. E eu acho que o sermos capazes, junto a mais 3 fatores, é o caso que nos pode levar a sair da situação e a criar emprego. O facto de sermos capazes, o facto de termos consenso político, paz social e uma aplicação estrita e rigorosa daquele que é o plano de corte de medidas da Troika e de política orçamental, de contenção de política orçamental. Isso é fundamental. E isso é que nos vai trazer a credibilidade, é que fez com que os nossos yields no mercado baixassem e com que acreditassem em Portugal. Eu acredito, e acho que a Europa vai precisar de um caso, a Europa não vai, se há casos de insucesso, vai haver casos de sucesso. E eu estou muito confiante que Portugal, como a Irlanda, irão estar na linha da frente dos casos de sucesso. Consegue encontrar alguma explicação política para, ao longo destes meses, o PSD ter vindo a perder algum terreno nas sondagens e o CDS ter vindo a subir? Eu acho que estas sondagens não têm... Eu nunca ligo muito a estas sondagens por 2 razões. Eu acho que as sondagens, na consciência para já assentam-se em painéis ou barómetros. Estamos a falar de sondagens de painéis ou barómetros. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, as sondagens têm em consideração, as pessoas não estão, neste momento, não veem eleições no horizonte. Portanto, não há um expressar
do voto efetivo e do voto real. Há um expressado uma tendência. E, portanto, eu nesta fase, repare, olha, e nós chegamos onde chegamos, porque houve governos que governaram para as sondagens. Nós tivemos governos, como estes 6 anos de José Sócrates, em que a dívida pública estava a 60%, e quando ele saiu estava a 120%, enquanto é que cá dentro o país intervencionado. Porque governaram a pensar nas sondagens, a olhar para as sondagens. Eu acho que é muito bom, e isso eu faço essa justiça a este governo, e em particular a Pedro Passos Coelho, de governar sem olhar para as sondagens, sem olhar para a espuma do dia. José Luís Arnaud, como é que avalia a condução do dossiê das privatizações? Olha, eu acho que a privatização da TAP, a privatização da EDP e da REN, conduzidas por Vítor Gaspar, foram um sucesso. Foram muito bem conduzidas. Vítor Gaspar, que teve uma grande condução desse processo, correram francamente bem. Foi um processo que ele assumiu, que ele geriu e correu com bastante bem. Vejo com alguma preocupação o atraso que está-se a verificar na ANA e na TAP. Sei que o processo está a ser conduzido pela Secretária de Estado, Maria Luísa Albuquerque. Não sei se ela tem, de facto, ali um grande apoio, que é Sérgio Monteiro, que é um grande Secretário de Estado, que conhece bem este setor, mas não sei se Maria Luísa Albuquerque tem dado a atenção necessária e tem os skills necessários para fazer este processo de privatização, porque estamos com atrasos já de muitas semanas neste processo, mas tenho a certeza que Vítor Gaspar seguramente irá agarrar este assunto e se ele o retomar, seguramente poderemos recuperar o tempo perdido e algumas incongruências neste processo. Em relação à atividade da Ministra da Justiça, já deixou aqui alguns elogios. Como é que olha para a forma como está a ser feita a reforma do mapa judicial e também a revisão dos códigos? A reforma do mapa judicial é uma coisa necessária. Ninguém agrada tirar um tribunal aqui, um tribunal acolá. Mas tem que ser feita alguma coisa, como as reformas do poder local, tem que ser feito. Tem que ser feita e, portanto, ela tem que ser feita. Eventualmente poderá haver um reajustamento aqui ou ali. Admito que possa haver mas ela tem que ser feita. E isso estou de acordo que ela tenha que ser feita com alguns reajustamentos pontuais, porque tem sempre que haver reajustamentos pontuais. A reforma dos códigos, acho que vai num bom sentido. Acho que o Código de Processo Civil, os códigos penais, toda a reforma, uma reforma que vem de continuidade, que já vinha, aliás, do governo anterior. Paulo Teixeira da Cruz teve esse cuidado de repescar o trabalho anterior, não começar do zero e levar em diante. Eu acho que é um processo que está a ser feito. Já houve resultados concretos, nomeadamente na aplicação do sistema deste Código de Insolvências, que tornou o processo muito mais célere, as arbitragens, que estão hoje em dia muito mais implementadas. Há medidas que estão a funcionar. Eu quero dizer que eu acho que o principal entrave que nós temos para a economia portuguesa é a justiça. Eu, quando tenho um problema com um investidor estrangeiro, e eu vivi isso diretamente, vários investidores estrangeiros, que muitas vezes, na sua critério de opção, Portugal não entrou, dado o sistema de morosidade de justiça. A justiça é um fator de competitividade e de entrada à competitividade do nosso país, como talvez não haja outros. Eu hoje já não é a legislação laboral. Eu acho que o entrave à competitividade do nosso país é a morosidade do sistema de justiça. E isso é uma consciência grande no Governo, é uma vontade de o fazer e estamos a fazê-lo. É um processo mais lento do que porque não se faz... nós temos leis a mais. Nós temos é que cortar muitas leis, sistematizar bastantes coisas e acabar, não pode fazer mais leis nem mais códigos. Temos é que sistematizar, adaptar e melhorar. E esse caminho está a ser feito. É um caminho que não se faz em 8 dias, não se faz em 8 meses, mas está a ser feito, sobretudo foi retomado um percurso que vinha de trás e isso é muito importante. Agora, a justiça e é bom que os operadores de justiça, porque a justiça, quando se está em morosidade, não se pode apontar o dedo à Ministra da Justiça, tem que se apontar o dedo a todos o que são o sistema de justiça na sua globalidade, mas é preciso que os juízes tenham consciência disso, o Ministério Público tenha consciência disso, as ordens representativas do setor tenham consciência disso, porque esse, da minha experiência vivida, é o maior entrave ao investimento em Portugal. Concorda com a revisão do mapa judicial? Concordo com uma revisão do mapa judicial. Eu sei que a proposta do mapa judicial foi uma proposta que foi apresentada. O que quer dizer que não concorda com esta? Não concordo com esta. É evidente que poderá haver, é evidente que todos nós temos nessas matérias temos todos uma opinião. E eu, se me perguntar se concordam que feche um tribunal na Covilhã, que é uma cidade que eu conheço, fico preocupado porque gosto de ver o tribunal a funcionar na Covilhã.
mas outra pessoa gostará de ver o funcionar em Penafiel ou em Paredes. Quer dizer, todos nós temos a nossa relação de afetividade com o tribunal que conhece mais aqui ou mais ali. E, portanto, não há fazer um mapa judicial que contente toda a gente, é impossível. Isso é não fazer nada, é deixar tudo como está. Mas deixar tudo como está é impossível. Portanto, é evidente que haverá sempre soluções que vão gostar e outras que eu não vou gostar. Mas eu acho que aqui o que importa é na pirâmide dos valores ver o que é a necessidade. O que é necessário é mexer no mapa judicial. Esse é o valor superior mais importante. Que se mexa, posso discordar aqui e concordar ali. É impossível todos concordarmos, porque todos, isto é como no futebol, nós somos todos treinadores de bancada, temos todos sempre uma sugestão, e há sempre um que a gente gosta mais que o outro, e isso é impossível, e quem está na política tem que decidir. E eu acho que essa decisão, que venha a revisão do mapa judicial, a melhor possível, é o que eu desejo. Em termos de organização da profissão, acha que as sociedades de advogados são a melhor forma de organizar a profissão em Portugal? Olha, eu nunca trabalhei, entrei como estagiário numa sociedade de advogados, fui da estagiária associado sénior, de associado sénior a sócio de indústria, de sócio de indústria a sócio de capital. E, portanto, se as pessoas tiverem qualidades, se as pessoas se dedicarem e trabalharem, as sociedades de advogados permitem um trabalho harmonioso. E permite uma coisa fantástica, permite haver evolução na carreira, permite interação de pessoas e de áreas, e hoje trabalho numa área de interação permanente com a área de corporate, fusões e aquisições, de direito público, energia, portanto funcionamos todos em grande interação e eu acho que isso é a riqueza de uma sociedade. Já lá vai o tempo do advogado sozinho que fazia tudo, isso é o mau serviço ao cliente. Hoje a sociedade exige alguma especialidade e exige interação. Que avaliação faz do trabalho, do mandato do bastonário dos advogados? Olha, eu manifestamente não me revejo neste bastonário. Tem uma linguagem que eu acho que não é própria daquele que é a tradição dos bastonários. Não é o bastonário que eu votei, não é o bastonário que eu gostava de ver a representar os advogados, mas foi democraticamente eleito e, portanto, desempenha em algumas matérias. Também tenho que lhe dizer que em algumas matérias tenho concordado. Tenho visto algumas coisas que ele tem feito que também tenho tido a minha concordância, não tenho uma discordância absoluta, não foi o bastonário que eu apoiei e que eu votei, mas tenho tido bem, em alguns setores alguma coragem de fazer, noutros tem ficado muito aquém. Eu penso que tem havido alguma agenda mediática condicionada à sua ação, mas, enfim, foi aquele que democraticamente foi eleito e, portanto, compro-me respeitá-lo democraticamente, é o meu bastonário. Dr. José Luís Arnaud, quando não está a trabalhar, o que é que gosta de fazer? Quais são os seus principais hobbies? Olha, eu hoje em dia infelizmente trabalho muito, e inclusivamente, se há uma coisa que eu, no fim do tempo que tive obrigações políticas, me desaprendi a ter foi o fim de semana, e portanto, mais ou menos hoje em dia, mantenho um bocadinho esse ritmo, mas naturalmente a coisa que eu mais gosto de estar é com a minha família. Estar com a minha família, estar com os meus amigos, e é para mim a coisa mais importante, e é que sempre que tenho tempo disponível, com qualidade, que qualidade é tempo dedicado 100% para estar com a minha família, com os meus amigos, e praticar algum desporto, naturalmente, e é uma coisa que eu nunca consigo, que é o único déficit que eu tenho acumulado. Calculo que não seja futebol. Futebol não vou. Eu não sou um fã de futebol, eu não vou a jogos de futebol, não tenho clube, não percebo muito, há muitas coisas que eu ainda não percebo do que se passa dentro do quadrado, por incrível que pareça, do retângulo, por incrível que lhe pareça, mas enfim, é a vida. Mas há uma coisa só que eu tenho um déficit enorme, que nunca consigo recuperar, que é o meu déficit de leitura. Tenho sempre uns livros atrasados que nunca consigo recuperar ler os livros que eu gostaria de ler. Esse é o único déficit que eu hoje em dia, graças a Deus, tenho na vida e que eu faço um esforço para recuperar, mas que não consigo. Dr. José Luís Arnaud, deixe-me agradecer-lhe esta entrevista aqui na Sociedade CMS Rui Pena e Arnaud. José Luís Arnaud, o convidado desta edição, uma série de entrevistas com grandes advogados. Regressamos de hoje a 8 dias. O Direito a Falar é uma parceria económica, Económico TV e também revista Advogados.